Bom dia, meu nome é Bruno Melo Rodrigues dos Santos, eu sou urologista da Rede Mater Dei de Saúde e professor associado de urologia do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. E hoje a aula é sobre undocking de emergência. É uma situação hipotética aqui que a gente vai falar, mas que quando ocorre a gente tem que ter uma equipe muito bem treinada, muito coesa, para ter bastante segurança para o paciente. Então, da onde que vem esse entendimento, né, com a simulação? Da onde que a gente sabe que a simulação é importante em medicina? De diversas situações. A gente tem uma TLS, né, que é um programa de simulação em trauma. A gente tem a cardiologia, né, com suporte avançado de vida cardiovascular, pediatria, pré-hospitalar. Então, tem dezenas de situações em que a gente sabe que a simulação salva vidas. Então aqui é mais uma delas. Eu vou falar um pouco em cirurgia pélvica, porque não só porque eu sou urologista, né, e a nossa principal cirurgia é a prostatectomia, que é uma cirurgia pélvica, mas também porque a ginecologia é um outro grande usuário da plataforma robótica, a cirurgia coloretal. Então tem várias situações em que a cirurgia robótica é feita na pelve. Se forem somadas, todas as cirurgias pélvicas são a principal forma de cirurgia robótica hoje, mas várias das mensagens que eu deixo aqui são indistintamente válidas para cirurgia pélvica, abdômen superior ou mesmo fora do abdômen. A cirurgia robótica traz algumas situações bem peculiares em cirurgia. Uma delas é que a equipe, o cirurgião principal, ele está um pouco afastado do paciente. Habitualmente ele está na mesma sala, ele está num console, um pouco a 1 metro, 2 metros do paciente, mas hoje fala-se muito em telecirurgia, então o cirurgião principal pode estar em outro prédio, outro país, né, outro continente. Então é uma situação bem peculiar em que o cirurgião não está ao lado do paciente. A gente tem algumas situações, e esse vídeo aqui é bastante dramático nesse sentido. É um vídeo da colocação do primeiro trocarte numa cirurgia laparoscópica, e logo ao colocar o primeiro trocarte, o cirurgião vê sangue na cavidade. E ele vê o acúmulo de sangue ali na pelve, e quando ele coloca a ótica mais ou menos no sentido da onde foi a punção, né, na projeção da cicatriz umbilical, ele vê o sangue jorrando. Então ele imediatamente, esse vídeo é em tempo corrido, até aquela parte, ele imediatamente retira a cânula, faz a laparotomia e já se depara com aquela quantidade absurda de sangue na cavidade. Então, o intuito desse vídeo aqui foi na confecção do pneumoperitônio. Isso é comum à cirurgia laparoscópica e robótica, mas isso é para mostrar como que aqueles segundos ali de diferença entre o momento em que se detectou a lesão vascular e a realização da laparotomia com a compressão manual, segundos de diferença ali podem salvar aquela vida. Então, esse ambiente de simulação, se discutir essa situação de undocking de emergência, fica muito clara aqui a importância disso nesse contexto. Outra situação que é ímpar na cirurgia robótica é a piora da comunicação. Em cirurgia, a gente tem um cirurgião a poucos centímetros do auxiliar, então a conversa é muito clara, é muito óbvia, não tem dúvida nenhuma. No console robótico, embora a gente esteja ao lado do paciente, da equipe também, e tenha dispositivo de comunicação, a gente tem microfone e fone, tanto no console onde o cirurgião está, quanto no carrinho do paciente, onde o auxiliar está, mas tem algum ruído na sala, pode ter alguma conversa, algum outro profissional comunicando, então acaba tendo uma barreira e essa comunicação também não é tão direta quanto é na cirurgia laparoscópica ou mesmo cirurgia aberta. Aí na figura, né, tá um display de um paciente, até provavelmente uma cirurgia pélvica mesmo, né, o carrinho do paciente chegando pelo pé, o auxiliar e o instrumentador ali no campo, o anestesista e o cirurgião no console logo ao lado. Outra questão importante é a posição do paciente. A gente usa o Trendelenburg, né, o céfalo-declive acentuado. A gente usa o máximo que a mesa cirúrgica permite, geralmente em torno de 30 graus. Então também tem um acesso um pouco diferente para o anestesista à face do paciente, né? O paciente está todo coberto, tem algumas repercussões hemodinâmicas, fisiológicas aí dessa situação.
Outra situação ímpar também, robô fixo, mesa fixa. Por que isso é tão importante? O robô tem um torque, né, uma força ali nos instrumentais e ele é fixo, ele está previsto para fazer movimentos delicados na sua ponta. Se o paciente tem um movimento e o robô está parado, está fixo, eu tenho o efeito, a gente chama ilustrativamente do efeito Wolverine, né? O robô funciona como uma garra, então existe essa possibilidade de movimentação do paciente na mesa, gerando danos irreparáveis à parte vascular. Então também é outra situação muito atípica, né? Que a gente praticamente só encontra na cirurgia robótica. Bom, falando, né, depois dessa contextualização, e o undocking de emergência é uma situação comum? Não, felizmente não. É uma situação, muitas vezes, vista uma vez só na carreira de um cirurgião, ou talvez nunca, né? Felizmente, um cirurgião nunca vive uma situação de ter que fazer um undocking de emergência. Mas, portanto, como é rara, a situação, às vezes, demanda um treinamento prévio, porque quando ocorre, tem que ser tudo muito rápido. Então, quando uma equipe é provocada a fazer um undocking, ou quando a gente faz um undocking, toda cirurgia tem um undocking, né? A gente precisa, ao final da cirurgia, remover a plataforma, desconectá-la do paciente para fazer o fechamento da cavidade. Então, habitualmente, isso demora em torno de 3 minutos. Só que no undocking de emergência, a gente não tem 3 minutos para fazer essa retirada dos materiais. Então, a gente tem que treinar para fazer isso num tempo hábil e rápido, sem risco para o paciente, ou minimizando o risco do paciente. Então, toda vez que tem uma situação de alto estresse, que ela é simulada, né, ela é feita em ambiente de baixo estresse, a gente consegue ter desfechos melhores, né? A gente consegue uma interação melhor entre as equipes, entre a própria equipe cirúrgica. Então, o espírito aqui desse curso é justamente simular, num momento de baixo estresse, uma situação que, quando ocorrer, vai estar treinada e vai melhorar o desfecho. A gente tem alguns estudos, esse estudo aqui é de Belo Horizonte, e fez um treinamento para o undocking de emergência. Então, é um estudo bem interessante. Como que foi conduzido esse estudo? Foram 2 equipes cirúrgicas, uma que era o grupo controle. Eles faziam um undocking sem orientação, sem curso, sem simulação, e depois eles repetiam, quer dizer, é o efeito só da repetição, né, que estaria sendo eficaz ali em minimizar o tempo. E o grupo intervenção, era feito um undocking, a equipe fazia o undocking, depois eles tinham um treinamento, uma orientação dos papéis de cada membro da equipe, e depois desse treinamento faziam um novo undocking. E eles viram que o grupo controle, mesmo sem o treinamento, só com a repetição, houve uma redução de 20% no tempo inicial. Então, o primeiro undocking, o segundo undocking foi 20% mais rápido do que o primeiro. No grupo intervenção, essa redução do tempo foi muito mais intensa, né? Foi de 66%. E lembrando, né, que aqui são situações de extrema urgência ou emergência, esses 46% adicionais aí de redução de tempo podem significar uma vida. Então, esse estudo mostra bem claramente como que a simulação e o treinamento fazem parte dessa formação no undocking. Tem outros estudos, né? Esse é um estudo italiano publicado em 2015, no Journal of Endurology, e mostra o valor dessas simulações durante a prostatectomia radical. Nesse estudo, foram envolvidos 2 cirurgiões, um anestesista e 3 enfermeiras, atualmente a equipe que compõe uma sala de cirurgia robótica. Eles fizeram 20 simulações em 8 meses e eles notaram quais eram os problemas dessas simulações. A falta de sequência nas tarefas, 70% dos casos, a contaminação, imagine, numa situação de emergência, a chance de alguém contaminar, pegar onde não pode, deixar algum instrumento cair, ocorreu em 50%. O conflito espacial, né, um ambiente pequeno, as pessoas têm na correria, colidindo, né, tendo conflito espacial. Erro de comunicação, 25%. A falta de liderança, isso é muito importante, né, o cirurgião assume o papel de líder nesse momento do undocking de emergência. Se isso for delegado a outra pessoa, pode haver perda de tempo. Queda acidental de material cirúrgico e, com o tempo, com o treinamento, com essas 20 simulações em 8 meses, eles viram um tempo de redução
uma redução no tempo de undock, melhor dizendo, na ordem de 55%. Então, ao longo de 8 meses, repetindo o treinamento, a equipe conseguiu reduzir em 55% o tempo. No undock de emergência, a gente tem alguns eventos, né? A gente tem o START, né? Que é reconhecer a necessidade do undock de emergência. Nem todo sangramento vai ser seguido do undock. Tem alguns sangramentos que o cirurgião consegue controlar e ele não vai deflagrar esse processo do undock. Tem algumas situações, por exemplo, no comprometimento na perda de via aérea. O anestesista que vai detectar esse momento. Então, o que vai ser o objetivo final? Conseguir novamente a via aérea, ou que seja feita uma confecção de via aérea cirúrgica. No caso de uma parada cardíaca também, provavelmente o anestesista que vai detectar, e o objetivo é iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. No caso da hemorragia incontrolável, né, pelo acesso robótico, o objetivo é a laparotomia. Assim como no mau funcionamento do robô, né, de alguma pinça, o objetivo é ou transformar a robótica em laparotomia ou laparoscopia, dependendo da situação. Então, cada situação que levou ao undocking, a gente tem uma emergência ou uma urgência e tem um objetivo final. Então, de acordo com a cor, né, da segunda coluna, são situações de mais emergência. Então, perda de via aérea, parada cardíaca são emergências absolutas. Uma hemorragia não controlada ainda permite o tempo de uma tentativa de hemostasia. Um mau funcionamento do robô, na maioria das vezes, é uma situação bem eletiva, um braço que travou, a gente consegue fazer o undocking de forma eletiva. Então, cada situação, cada cor ali mostra uma urgência mais intensa. Bom, o undocking de emergência, ele demanda uma comunicação muito clara entre os membros da equipe, né? E cada membro tem que entender muito bem o seu papel. O conhecimento dos comandos, então em cada equipe deve-se estipular os comandos, undocking de emergência, e o motivo do undocking. Então quem deflagrou o undocking de emergência, por exemplo, cirurgião devido a um sangramento, undocking de emergência, sangramento incontrolável. O anestesista, undocking de emergência, perda de via aérea. E a partir desse momento vai ser deflagrado uma série de funções, e aí já tem que ter na sala material para cirurgia aberta, tem que ter o carrinho de parada, se for um sangramento, pedir sangue imediatamente. Então, cada situação vai demandar um preparo diferente. E essa equipe, como já falado, é uma equipe grande, né? Equipe complexa, e cada um tem sua função também no undocking. Então, tem o cirurgião do console, que é o cirurgião principal, tem o cirurgião que fica ao lado do paciente, né? O cirurgião auxiliar, o anestesiologista, a enfermeira de sala, circulante, e o instrumentador ou instrumentadora. Então, cada um vai ter sua função. Qual que é a função do cirurgião do console? É definir o momento do undocking em caso de sangramento ou mau funcionamento do robô, né? Como já falado, sangramento são undockings mais emergenciais, e o mau funcionamento, na maioria das vezes, é um undocking eletivo. O cirurgião, no momento que ele define que é feito o undocking, ele deve colocar os instrumentos com as pinças abertas e todas elas no campo de visão da ótica, para que o auxiliar possa retirá-las com segurança. O cirurgião, imediatamente, ao colocar as pinças no alcance da visão, ele já vai escovar e paramentar e volta para fazer a laparotomia. Então ele se ausenta da sala por alguns minutos para poder fazer a paramentação estéreo, uma vez que enquanto ele estava no console ele não estava paramentado estéreo. O cirurgião auxiliar, que está ali na beira do leito, né, está com o paciente o tempo todo, ele vai primeiramente remover os instrumentos e óticas, e depois ele vai remover as cânulas ainda conectadas aos braços do robô. Então, o undocking habitual, a gente desconecta os braços do robô das cânulas e depois tira as cânulas uma a uma. No undocking de emergência, a gente já pode tirar o braço do robô junto com a cânula para evitar essa etapa e ganhar tempo. Então, o auxiliar recolhe os braços do robô e comunica para a circulante ou para a enfermeira que o robô pode ser removido, pode ser afastado do carrinho do robô.
Agora, uma informação importante, a gente só consegue liberar o carrinho do paciente, a enfermeira só consegue movimentá-lo uma vez desconectados das cânulas. Então, ou o auxiliar vai desconectar as cânulas, de entregar o robô já desconectado, ou a enfermeira vai ajudá-lo a desconectar. E o cirurgião auxiliar inicia a laparotomia, porque o cirurgião principal está fazendo a paramentação. O anestesista, ele verifica a via aérea e as condições hemodinâmicas, ele prepara as drogas e fluidos necessários para cada tipo de urgência, ele volta à mesa cirúrgica para a posição neutra após liberado pelo cirurgião assistente. Então, no momento que o cirurgião assistente recolhe os braços do robô e pede que a enfermeira tire o carrinho do paciente, ele avisa ao anestesista que pode voltar à posição neutra de forma que seja feita a laparotomia. E ele também solicita os hemocomponentes à equipe de enfermagem, no caso de sangramento. A instrumentadora recebe as cânulas e os instrumentos robóticos, desconecta os cabos de energia do robô, entrega bisturi e compressas, que vão ser os primeiros instrumentos utilizados na laparotomia, e auxilia nessa primeira etapa da laparotomia enquanto o cirurgião principal não volta ao campo cirúrgico. A circulante, a enfermeira circulante, ela solicita a caixa de laparotomia se ela já não estiver na sala previamente, ela solicita o carrinho de parada, chama um segundo anestesista, que vai auxiliar o anestesista principal, e chama mais algum membro da enfermagem para compor a equipe nesse momento de urgência. Então, essas são as funções da circulante. A enfermeira de sala, ela vai acender a luz de sala e o foco cirúrgico no momento da laparotomia, ela vai recolher o carrinho do paciente, afastando o robô, ela auxilia o cirurgião na paramentação e abre a caixa de laparotomia uma vez detectada a necessidade do endócrino de emergência. Bom, concluindo então, a gente precisa, é bem claro, com os estudos que mostraram que o treinamento reduz o tempo do endócrino, então a gente precisa fazer cursos como esse e fazer simulações práticas também, para que quando essa situação rara ocorra, a equipe esteja treinada e conheça os seus papéis e possa reduzir ao máximo o tempo de endócrino. Então a simulação, a interação entre os membros, a comunicação entre os membros da equipe é essencial, não só numa cirurgia no momento habitual, mas principalmente no momento de urgência como o endócrino. Muito obrigado pela atenção.